Como eu falei para vocês na nossa aula anterior, a gente vai ter alguns elementos que compõem o sistema de gestão ambiental, que é baseado naquele ciclo do PDCA, que está disposto na norma da ISO 14001. E são esses elementos que a gente vai estudar nessa parte da aula de hoje. Como eu falei para vocês, a ISO 14001 traz os elementos que compõem o SGA, são esses 6 aqui, né? Política ambiental, planejamento, implementação e operação, monitoramento e ação corretiva, análise crítica e melhoria contínua, que se baseiam no ciclo PDCA que a gente estudou na parte da aula passada. Iniciando com a política ambiental, ela vai ser uma declaração da organização que vai expor as intenções da organização, os seus princípios em relação ao desempenho ambiental, que prevê uma estrutura para a ação e definição dos seus objetivos e metas ambientais. O que isso quer dizer? A empresa ela vai colocar uma diretriz, um direcionamento escrito, documentado e disponível para todo mundo ter acesso, tanto os funcionários como também pessoas de fora da organização, para que todo mundo tenha conhecimento e saiba quais são essas diretrizes, o que é que está por trás das intenções e princípios em relação ao desempenho ambiental da empresa. E essa política ambiental deve estar atrelada com a própria atividade empresarial e também quais são as metas e quais são as ações tomadas pela empresa para não gerar impactos ambientais negativos. Então, essa política ambiental ela precisa ser documentada, precisa ser registrada e disponível para todo mundo ter acesso, ter conhecimento de qual é essa diretriz, qual é a intenção e princípio da empresa em relação ao seu desempenho ambiental. Existe dentro da norma alguns direcionamentos em relação à composição da política ambiental, o que é que deve conter. São esses elementos. A política ambiental deve ser coerente com as atividades, produtos e serviços e seus impactos ambientais decorrentes. Então, é necessário que a política ela seja aplicada à atividade da empresa. Não adianta a gente ter uma empresa concessionária de carros com a política ambiental voltada para a indústria madeireira. São atividades completamente diferentes. Então, a primeira coisa é que a política ambiental tem que ser coerente com a atividade ou serviço ou produto da organização. Em seguida, ainda vai ser um requisito da política ambiental que ela tenha definido quais são os objetivos e as metas ambientais apresentadas na política. Também que esteja comprometida com as legislações e normas aplicáveis, então que ela vai precisar atender os requisitos legais aplicáveis para ser uma política aprovada e coerente com a ISO 14001. Também esteja comprometida com a melhoria contínua e a prevenção da poluição, também é um requisito dessa política ambiental com base na norma. Também é necessário que a política ambiental, como eu falei para vocês, seja documentada, implementada e comunicada a todos os funcionários e tenha essa política ambiental também disponibilizada para o público. Tem casos de empresa, por exemplo, que disponibiliza para o público colando na parede da empresa, ou então colocando no site da corporação, no site da empresa. Também é uma forma de disponibilizar a política ambiental para acesso do público externo. E essa política, então, ela vai ser o direcionamento das ações que vão ser seguidas pela empresa. Ela precisa ser definida pela alta administração. Então, quem vai escrever, quem vai elaborar, quem vai formular a política ambiental é a alta administração da empresa, em conjunto com sua equipe direta da implementação do SGA. E aí ele precisa atender todos esses requisitos, tá? Ser coerente com a atividade, definir quais são os objetivos e as metas ambientais, seja comprometida com as legislações ambientais e normas aplicáveis e também comprometida com a melhoria contínua e prevenção da poluição. Eu, inclusive, trouxe aqui um exemplo da política ambiental da empresa Toylex, que fica localizada aqui em Natal, não é propaganda da Toyota, tá? Mas é um exemplo da disponibilização da política ambiental para o público externo. Isso aqui é uma foto que eu tirei quando fiz uma visita técnica lá na Toylex no semestre passado, com os alunos da turma de gestão ambiental do ano anterior. E aí, essa política está disponível, está colada lá no vidro da loja concessionária de carros. Também está disponível, documentada, né, escrita em setores diferentes da concessionária, da parte da mecânica dos veículos. E ela diz o seguinte, vou ler aqui com vocês. As distribuidoras Toyota atuantes no território nacional estão integradas a um sistema de gestão ambiental gerenciado pela Associação Brasileira de Distribuidoras Toyota, a Abradit.
buscam a melhoria contínua em suas atividades de comercialização de veículos novos e seminovos e de pós-venda por meio dos seguintes princípios: prevenção à poluição gerada pelos seus processos e serviços, atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos aplicáveis à organização, gerenciamento correto e destinação dos resíduos gerados em suas atividades. O atendimento a esses princípios visa a não agressão ao meio ambiente e respeito à natureza. E aí tem a pessoa que elaborou essa política ambiental. O que está claro aqui na política ambiental da Toyota? Está claro qual é a atividade e qual é o serviço que a empresa presta para o consumidor, para o usuário. Aqui, atividade de comercialização de veículos novos, seminovos e de pós-venda desses veículos da distribuidora Toyota. Além disso, está dito também na política ambiental que ele busca a melhoria contínua, que é um requisito lá da ISO 14001. Essa é uma observação que eu não falei antes, mas a Toyalex, ela é uma empresa certificada, tá? Ela é uma empresa certificada com a ISO 14001, que é colocada em prática. Ela passa tanto pelo processo de certificação de auditoria interna da própria Toyota, da Abradit, como também de auditoria externa, que aí certifica e dá esse caráter de uma empresa que ela possui o sistema de gestão ambiental implementado, certificado pela ISO 14001. Então, a gente tem aqui, né, tá coerente com a atividade, com o serviço da organização, busca a melhoria contínua dos seus processos e prevenção à poluição. Esse requisito aqui que eu mostrei para vocês, ó, a política ambiental, ela precisa ser comprometida com a melhoria contínua e prevenção da poluição. É o que está descrito aqui nessa parte. Busca a melhoria contínua e o princípio de prevenção à poluição gerado pelos seus processos e serviços. Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos aplicáveis à organização para atender esse requisito aqui. A política ambiental precisa estar comprometida com as legislações e as normas aplicáveis. Definir quais são seus objetivos e metas ambientais. Gerenciar aqui corretivamente a destinação dos seus resíduos gerados nas suas atividades. E também, nesse sentido, o atendimento a esses princípios visa a não agressão ao meio ambiente e respeito à natureza. E aí, como vocês conseguem ver, eu comentei anteriormente, né, é uma política que está disponível para todos terem acesso, tanto os funcionários da Toyalex, da empresa, como também o público externo, que é outro requisito que está aqui, ó. Precisa ter essa política disponibilizada para o público e também documentada e comunicada a todos os funcionários. Tá certo? Então, essa é uma política bem enxuta que mostra que esses requisitos da ISO 14001 estão sendo atendidos. Então, após a definição da política ambiental pela alta administração, a equipe, né, designada para a implementação do SGA vai planejar as metas, planejar as ações a serem tomadas. E o que é que significa esse planejamento? Vai ser um conjunto de procedimentos que são importantes para a implementação e operação do sistema de gestão ambiental e que completam sua política ambiental. Então, a partir da política, vou planejar as minhas ações para que aquela diretriz da política ambiental ela seja cumprida. E ela vai conter a identificação dos aspectos e impactos ambientais da empresa, indicadores internos de desempenho e elaboração de planos para o cumprimento dos objetivos e metas ambientais. Então, aqui já na fase de planejamento, é necessário se fazer aquele diagnóstico da organização para conseguir identificar as atividades, os aspectos e os impactos ambientais que são inerentes à organização, elaborar os indicadores internos de desempenho para verificar se os aspectos ambientais estão sendo bem gerenciados e, a partir disso, elaborar os planos para o cumprimento dos objetivos e das metas que foram estabelecidos. Então, nesse planejamento, vai ser necessário identificar os aspectos ambientais e os impactos ambientais, avaliando seus processos, considerando aqueles que a empresa pode controlar ou influenciar, tendo em vista a perspectiva do ciclo de vida do produto produzido pela empresa. Ou seja, identificação dos aspectos e impactos ambientais desde a fase de aquisição da matéria-prima até a fase de descarte final do produto produzido. Vai ser necessário ter essa perspectiva do ciclo de vida do produto para controlar todos os aspectos ambientais da empresa que são influenciados diretamente ou indiretamente por ela. Ainda nesse sentido do planejamento, é necessário verificar os requisitos legais e outros requisitos, então considerar o que é imposto pela legislação, pelos órgãos públicos e suas instituições,
que sejam importantes para a organização. Quais vão ser as leis que se aplicam para cada aspecto ambiental que é gerado pela empresa. E, por fim, na fase de planejamento, é necessário definir quais são os objetivos e as metas que vão ter a função de transformar aquelas propostas em ações práticas, com prazos e quantidades bem definidos. E aí, nessa fase de planejamento, para a empresa conseguir alcançar os objetivos ambientais, ela deverá determinar quais são, no caso, os objetivos e as metas, por que esses objetivos e metas estão sendo tomados. Nessa fase do porquê, é necessário identificar quais são os aspectos e impactos ambientais mais significativos para a organização, onde será implementado o SGA, qual o local, qual o setor da empresa, se for apenas um setor, se for toda a organização. Então, onde é que vai ser implementado o SGA para definir o escopo da organização, como será implementado, como é que a gente vai conseguir colocar aquelas ações em prática, quem que vai ser responsável pela execução do SGA, quando, ou seja, qual o prazo para se atingir as metas e quanto, né, qual o custo da ação a ser tomada para implementar esse objetivo e meta definido na fase de planejamento. A outra etapa é da implementação e operação. Depois do planejamento, vem implementar, vem a fase de fazer com que a ação proposta seja colocada em prática. Então, nessa fase de implementação e operação, a empresa deverá capacitar e desenvolver mecanismos de apoio que são necessários para a efetiva implementação da política ambiental e cumprimento dos seus objetivos e metas ambientais. Então, aqui nessa fase vai ser colocada em prática as ações planejadas anteriormente. E alguns requisitos vão ser necessários serem atendidos para conseguir que a empresa tenha a certificação da aplicabilidade, né, da efetividade do SGA, que é o caso da estrutura do SGA e das responsabilidades, definir quem vai ser responsável pelo quê, treinar, conscientizar e mostrar as competências de cada um dos funcionários na implementação do SGA, fazer a comunicação do SGA a todos os funcionários, a todos os colaboradores da empresa, também fazer a documentação do SGA, e aí nessa fase da documentação, controle de documentos, controle operacional, isso vai ser feito por aquela equipe ou pessoa responsável pelo SGA dentro da empresa. E também está como requisito da ISO 14001 a preparação e atendimento às emergências, do caso aplicado à organização. E cada um desses pontos são itens dentro da norma da ISO 14001, que vocês depois vão ter acesso, né, vão conseguir dar uma lida e verificar que cada um deles estão presentes em um item, detalhando um pouco mais sobre como que deve ser colocada em prática essa fase de implementação e operação para atingir o que está disposto na norma. Partindo para a fase agora do check, né, do monitoramento e ação corretiva, o objetivo do monitoramento vai ser verificar se a qualidade ambiental da empresa está adequada à política ambiental e seus objetivos e metas ambientais. E, nesse caso, as ações preventivas são priorizadas através do contínuo monitoramento, diminuindo-se assim o número de ações corretivas. Então, vai ser feito o monitoramento para verificar o andamento dos indicadores ambientais que foram definidos anteriormente. E, a partir desse monitoramento, eu já consigo prever possíveis falhas nos processos produtivos. Então, no lugar de agir corretivamente, eu ajo preventivamente através desse monitoramento contínuo. E aí, quando for o caso, quando não for possível agir preventivamente, é necessário se agir corretivamente, nessa fase ainda do monitoramento do check. Por fim, né, já indo para a parte final do ciclo PDCA, a gente vai para a fase de análise crítica. Nessa análise crítica, a revisão do SGA vai ser fundamental. Ela é que vai garantir a implementação da melhoria contínua. A partir dessa avaliação crítica dos erros e das falhas anteriores, é que a auto-administração vai avaliar a cada ciclo de planejamento a adequação das metas e dos objetivos ambientais que foram definidos anteriormente. Isso vai viabilizar a avaliação de possíveis ajustes, tanto na política quanto na fase de definição de objetivos, de metas ambientais e de desempenho, verificando o comprometimento com o SGA. A auto-administração estrutura a política ambiental e, posteriormente, depois de planejar e executar as ações e monitorar as ações,
é feita uma análise crítica para verificar se o que foi planejado está sendo colocado em prática ou não. Então, nessa fase, se garante que, caso tenha tido alguma falha, se melhore continuamente as falhas para que elas não voltem a acontecer. E por fim, nesses processos, os elementos do SGA, a tão falada melhoria contínua, ela vai ser a busca pelo aprimoramento do desempenho ambiental através de inovações, tecnologias menos poluentes e análise de não conformidades. Então, a organização ela vai manter seu foco voltado para a prevenção no lugar de correção dos problemas, incorporando da política ambiental essa decisão estratégica de se agir preventivamente, de fazer a melhoria contínua no lugar de só corrigir os problemas, que é uma solução bem mais onerosa. Então, o custo de prevenir é sempre menor do custo de remediar. Essa é uma frase que é válida para tudo, inclusive aqui na aplicação do sistema de gestão ambiental empresarial. Então, com isso, pessoal, eu cumpro o objetivo dessa aula, que era fazer uma abordagem mais geral sobre os elementos do sistema de gestão ambiental, para que vocês já tenham conhecimento do que a gente vai estudar com um pouco mais de detalhes daqui para frente, nas nossas próximas aulas. E aí, qualquer dúvida, vocês já sabem, né, que podem entrar em contato comigo. Não deixe de dar uma conferida na própria norma da ISO 14001, que a gente vai começar a se debruçar com um pouco mais de detalhes sobre ela, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. Bons estudos. Tchauzinho.